Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Então, rapaziada, tá entrando no ar mais um giro de notícias do meu, do seu, do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Você que tá chegando aqui pela primeira vez, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Segue a gente lá no Instagram, estamos fazendo um trabalho muito bacana por lá. E segue a gente também no Twitter. Dieguinho dá várias informações e opiniões também por lá. Já chega deixando o seu like marotaço para dar aquela moral e ajudar na divulgação do vídeo. Bom, rapaziada, temos muitas notícias importantes para trazer para vocês nesse giro de notícias. Vamos falar do Breno, que acaba de colocar o Vasco na justiça. Vamos falar do Morato, que vai ser o quarto reforço do Vasco e muito mais. Então assiste o vídeo até o final, que com certeza você vai sair daqui muito bem informado. E não esquece de deixar o seu like aí no começo do vídeo, já se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Bom, sobre o Breno, a parada é a seguinte: o jogador moveu uma ação ainda nessa semana na 71ª Vara Civil do Trabalho. E ele cobrou 4 meses de salário atrasado, 36 meses de fundo de garantia não recolhido, férias, 13º de 2018, 2020, multas, danos morais e a indenização sobre seguro obrigatório não contratado e sobre a estabilidade provisória. Com isso, o Breno cobra mais de 13 milhões de reais do Vasco na justiça. O zagueiro chegou no Vasco em maio de 2017 e saiu agora no dia 31 de dezembro de 2020, quando seu contrato se encerrou com o Vasco da Gama. Ele fez 33 partidas com a camisa do Vasco, marcou apenas um gol e nesse período teve várias lesões. Bom, e dentro desse pedido aí na justiça, aproveitando, citando a questão das várias lesões que ele teve, ele alega que o Vasco forçou o seu retorno aos gramados de maneira precipitada. E esse retorno precipitado dele aos gramados fez com que ele arrebentasse o joelho direito. Inclusive eu vou ler para vocês aí um trecho da petição de Breno no processo na 71ª Vara do Trabalho, ao qual ele reclama disso na justiça. O reclamante Breno não conseguia recuperar-se e assim foi por todo o ano de 2019. O reclamante passou a jogar todo o peso do corpo em cima do joelho direito, para poupar-se das dores agudas no joelho esquerdo. Isso acarretou lesões no joelho direito. Inclusive, em outubro de 2019, realizou o exame de ressonância magnética que diagnosticou lesões no joelho direito do reclamante. Bom, e 2 pontos que chamam muito a atenção aí nesse processo do Breno é que ele pede aí indenização por acidente de trabalho, já que, segundo o advogado do Breno, o Vasco não contratou um seguro para acidentes pessoais e pede também uma estabilidade empregatícia, ou seja, por ter se lesionado trabalhando. Breno pedindo na justiça aí que o Vasco banque os salários dele de janeiro a dezembro de 2021, o mesmo salário que ele recebia à época do Vasco. Até para fazer um complemento aqui, o Breno era o salário mais alto do atual elenco do Vasco. Bom, e para finalizar esse assunto Breno, eu vou trazer para vocês a fala do próprio advogado dele em entrevista à coluna do Anselmo Góes, do Globo. Inclusive essa matéria, todas as informações que eu trouxe para vocês nesse vídeo, veio da matéria do jornal O Globo. Confere aí. Além de ter salários em atraso, 13º, férias, a multa por atraso no pagamento das férias, 3 anos sem nenhum depósito do fundo de garantia, o Vasco, como qualquer empresa, tem obrigação de prorrogar o contrato quando há acidente de trabalho. O Breno ainda estava em tratamento ao final do contrato. Ele não tinha condições de atuar, ou seja, o Vasco tinha de prorrogar o contrato por pelo menos mais um ano, é o que determina a lei. Isso se chama estabilidade provisória. Antes de entrarmos com a ação, notificamos o Vasco por 2 vezes, ainda em janeiro, e o Vasco sequer respondeu. Com essa negativa, como determina a lei, o Breno passa a ter o direito a essa indenização. A inércia do Vasco em prorrogar o contrato foi o que desencadeou os pedidos da ação. Bom, galera, a situação é muito complexa aí. Eu não sou médico para poder explicar o que aconteceu, por que o Breno teve esse problema. Agora, uma coisa é certeza. O grande erro de toda essa situação foi a contratação do Breno lá em 2017, ainda na gestão Eurico Miranda. Explico por quê. O Breno não veio acusar problema de joelho no Vasco.
O Breno teve um histórico muito longo já de problemas no joelho antes de vir ao Vasco. Teve problema lá na Alemanha, rodou no Bayern, foi preso por aquele problema do incêndio que você já sabe. Antes disso, passou por uma outra equipe alemã. Quando retorna ao Brasil, o São Paulo tenta recuperar ele para o futebol. Ele faz poucos jogos também por causa de problema no joelho. Vai ao Atlético Goianiense e também acusa alguns problemas ali. Nunca conseguiu fazer uma sequência grande de jogos. Voltou a conseguir ter uma sequência no Vasco em 2017. O Vasco volta à Libertadores e aí ele tem aquele problema no joelho. É um problema que seria evitado se não tivesse contratado lá atrás. Marcelo Matos, outro problema. Também, gestão Eurico Miranda. Contrataram um jogador para o Vasco já em final de carreira com N problemas de joelho. É aí que um departamento médico coerente, um departamento médico que funciona, ele breca. Fechamos o jogador, vai fazer exame médico, esse camarada aí não dá não, o cara tem problema disso, isso, aquilo. Se der problema aqui, vai dar BO pra gente. O caso do Ramon é diferente. O Ramon não tinha históricos de problema no joelho. Ele veio ter um problema grave no joelho no Vasco. Se você pegar a carreira do Ramon para trás, ele não tem histórico de lesão no joelho. Aí foi uma fatalidade que ocorreu no Vasco. Mas a situação do Breno e do Marcelo Matos já se sabia. E agora tá aí a trolha pro Vasco pagar 13 milhões de reais. Se o Vasco vai recorrer, vai fazer um acordo para pagar menos ou que bicho que vai dar, não sei. Vocês sabem que esses casos na justiça enrolam muito tempo. E aí, qualquer novidade a respeito, eu trago para vocês aqui no canal. Bom, e Alexandre Pássaro segue trabalhando bastante na reformulação do elenco. Informação que acaba de sair no site oficial do Vasco, que acabou pegando muita gente de surpresa. Fernando Miguel é o novo goleiro do Atlético Goianiense, contrato por empréstimo até dezembro de 2021. O goleiro tem contrato com o Vasco até dezembro de 2022, disputou 125 partidas com a camisa do Vasco ao longo de 3 temporadas e tem um título aí da Taça Guanabara de 2019. E o Alexandre Pássaro, nessa nota oficial que o Vasco fez em seu site, comentou um pouco dessa negociação e disse que Fernando Miguel, inclusive, abriu mão de dinheiro para poder ir para o Atlético Goianiense e atendeu aos pedidos do Vasco. Confere aí. Estamos conversando com o Fernando Miguel e seu empresário desde o final do Campeonato Brasileiro, para entendermos qual seria o melhor projeto esportivo para o Fernando e o Vasco nesse momento. Considerando a procura e a negociação com o Atlético Goianiense, concluímos hoje que o melhor para todas as partes é a ida do atleta por empréstimo até o final do ano, em virtude desse momento de reestruturação esportiva e financeira do Vasco. Fernando Miguel é uma pessoa muito séria, extremamente comprometida com o trabalho e o Vasco da Gama. E mais uma prova disso é que nessa negociação ele abriu mão de valores e parcelou outros, fazendo o que pedimos para ele. Tudo por entender o momento que o clube atravessa. Gostaria de externar toda a minha gratidão pelos serviços prestados até aqui e pela retidão de caráter que ele tem. O Fernando tem contrato com o Vasco até dezembro de 2022 e após essa temporada iremos avaliar o seu futuro. Bom, galera, e para finalizar, vamos falar de reforços. Já que o Fernando Miguel saiu, outro tá chegando, mas não é goleiro não, trata-se do atacante Morato, de 28 anos de idade. Ele tem contrato com o Bragantino até junho de 2022 e o Bragantino havia liberado o jogador para definir o seu futuro. E o jogador teve inúmeras propostas do futebol brasileiro, as duas que chamaram mais atenção foi a do Vasco e a do Cruzeiro, e por fim ele optou por acertar com o Vasco da Gama. Os seus representantes, inclusive, são aguardados no Rio de Janeiro já para esse final de semana. Tá tudo acertado, tá faltando apenas a assinatura de contrato e exames médicos e o Vasco anunciar o reforço de forma oficial. Mas Morato será o quarto reforço do Vasco para a temporada 2021. O jogador nessa temporada começou como titular com o treinador Felipe Conceição, ele foi demitido, veio Maurício Barbieri, ele foi perdendo espaço na reta final da temporada ali para o atacante Arthur e também para o atacante Elinho. O jogador fez 32 partidas na última temporada e marcou 2 gols. Ele é canhoto, joga pela beirada, ele é ponta, não é um velocista. É um jogador que tem características mais de fazer um 2 e puxar mais para o meio. Não é um jogador, por jogar com perna trocada, ele não é muito de ir à linha de fundo. Tem um bom chute de fora da área e chega para reforçar o Vasco da Gama. Qualquer novidade a respeito da situação do atacante Morato,
eu trago para vocês aqui no canal. As informações que eu trouxe para vocês agora foram dadas pelos companheiros do Globoesporte.com. Bom, rapaziada, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse girão de notícias. Amanhã, 5h30 da manhã, o Dieguinho volta com mais informações do nosso Vascão. Chegou até aqui, dá essa moral, deixa o seu like, é muito importante. Se não gostou do vídeo, pode deixar o dislike também. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, porque toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal, o YouTube vai te informar. E você vai ficar bem informado de tudo que rola no nosso Vascão, beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. E a qualquer momento, Dieguinho volta. Vasco, tamo junto. Valeu. Fui!